Fez uma divulgação no Insta e também fez lá no Classroom, né? E a gente quis trazer esse tema, né, para vocês. Não é um tema que é recorrente no livro didático, né? Ainda mais da maneira que a gente pretende abordar, né? Então, a Ana já me apresentou, né? Eu sou a Isabela, né? O pessoal me chama de Cabral. A Luana tá aí, né? Também, para participar. Oi, gente, boa tarde. O Rafa. Bom, agora Rafa tá aí, sim, né? boa tarde, gente. Tô aqui, Carol. Não se preocupa não. Boa tarde, gente. Boa tarde, Wellington. Eu espero que os alunos gostem da apresentação que a gente preparou, que vai ficar muito legal. Participem. Bom, Isso, isso. sinta-se à vontade para falar. Interage com a gente, que a gente é muito legal. E aí, né, nós somos os residentes, né? A Ana tá acompanhando a gente hoje. E aí, né, a gente falou do Wellington, né? O Wellington é o nosso convidado especial, né? Ele é um cara muito bacana, ele é um amigo meu, da minha família, inclusive. Tem uma estrada boa aí nesse tema que a gente trouxe hoje. E então eu trouxe ele para que ele pudesse enriquecer esse momento. E aí, Wellington, se você quiser se apresentar, falar um pouco da sua atuação profissional, para a gente começar, por favor, fique à vontade. Obrigado, Bela. Rafael, Luana, Ana, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. Então, meu nome é Wellington, eu sou psicólogo clínico, sou especialista em saúde mental e milito nessa discussão sobre álcool e drogas desde o meu período de formação, né? Então, eu formei em 2007, mas já como estagiário a gente já travava algumas discussões no campo de álcool e drogas, principalmente com o paciente psiquiátrico, que fazia uso abusivo de substâncias psicoativas. E aí venho nessa trajetória, passei pela saúde aqui no município de Contagem, durante 5 anos, fui gerente de unidade, fui coordenador de saúde mental aqui do município de Contagem, entre 2010 e 2011, e há 8 anos eu estou na Secretaria de Defesa Social, na Superintendência de Prevenção ao Uso de Drogas. E aí, o que eu mais gosto de fazer é fazer rodas de conversa para tratar sobre essa temática. E queria que vocês se sentissem bem à vontade, né, para perguntar o que vocês quiserem. Quem tiver incomodado de perguntar alguma coisa e se expor, né, pode usar o exemplo de um amigo, né, de um conhecido, de alguém que ouviu falar, né, pode trazer a pergunta que, na medida do possível, a gente tenta responder e encontrar uma boa proposta para esse bate-papo dessa tarde, para fazer a tarde ficar dinâmica. É isso aí. Wellington, eu, por exemplo, tenho alguns amigos que já usaram um monte de coisa. Vou perguntar muitas coisas aqui. Fica à vontade, Ana. Bom, mas então é isso, né? Obrigada, Wellington. Antes da gente, né, começar esse bate-papo, né, essa troca, é isso mesmo que eles falaram, é para vocês se sentirem à vontade, né, participarem mesmo, fazerem colocações, contar de alguma coisa. Mas aí, antes disso, a gente queria fazer uma breve contextualização histórica, né, das drogas. E aí, inicialmente, eu pensei em contar uma história. Eu pensei em começar por aí. Bom, então, há cerca de 5.000 anos, um grupo de caçadores de uma tribo originária do centro da África saiu para conseguir alimento. Entretanto, durante essa jornada, né, eles encontraram um grupo de javalis. E esses javalis, eles não estavam se comportando da maneira usual que eles geralmente observavam que eles se comportavam. Tinha alguns animais que estavam mais mansos, mais lentos, pareciam até não ter tido uma boa noite de sono. E aí tinha alguns outros que estavam absolutamente desorientados. E ainda havia aqueles que estavam super saltitantes, muito animados. E eles viram que eles estavam comendo, né, uma determinada planta. E, né, os caçadores, sendo seres humanos como nós, são seres naturalmente curiosos, né, e inquietos, eles vão experimentar, né, para ver o que está acontecendo com esses javalis. E aí, quando eles experimentaram a planta, eles gostaram. E eles gostaram dos efeitos que ela trouxe para eles. Com isso, o
Eles colheram mais do arbusto e levaram para a tribo deles. Ao chegarem na aldeia, mais um monte de gente experimentou, inclusive o curandeiro. O curandeiro, já de cara, ele disse: dentro dessa planta existe uma divindade. É de uma origem divina. E é também o histórico nosso, né, enquanto seres humanos, de associar aquilo que nos alivia, né, das dores do mundo terreno, a algo que vem do divino, né, associar a um Deus. E a partir daí eles começaram a venerar o arbusto, Deus arbusto. E aí, com isso, né, eles fizeram alguns rituais, inclusive, né, e esses rituais se espalharam, né, nas outras tribos, e inclusive são utilizados até hoje. E quando a gente pensa nisso, né, dessa história, nos faz nos questionar, assim, né, ainda historicamente falando, em quais outros momentos os entorpecentes, de maneira geral, foram utilizados, né? Bom, então, como a Cabral muito bem introduziu, esses entorpecentes, ao longo da história do ser humano, eles foram utilizados para algumas finalidades. Como o caso aí do surgimento, né, dessa religião entre os curandeiros, algumas ervas, principalmente, tiveram a participação em muitos rituais religiosos. Isso em diversos locais do mundo. Aqui nesse slide, eu coloquei algumas ilustrações, vou falar para vocês na ordem, que eu não consigo apontar. A gente tem ilustrado à esquerda, no canto superior, a folha de coca, a qual é extraída cocaína, e essa substância é utilizada há muito tempo, mais de 5.000 anos, por povos da América do Sul. Então, ela tem sido utilizada muito para um alívio, né, do esforço físico e mental. O pessoal trabalhava demais. E assim como a folha de coca, o tabaco também foi utilizado por muito tempo em atos religiosos, inclusive dos indígenas, aqui na América do Sul e em outras partes da América, e a maconha em outras partes do mundo, principalmente aqui na Ásia, onde ela surgiu, e depois se disseminou por diversas partes, né, diversos países. A Luana depois vai falar um pouquinho mais detalhado sobre isso para vocês. Aqui a gente também tem uma ilustração do ópio, que também foi muito utilizado na Ásia, e que se tornou uma especiaria, né, muito valiosa, inclusive motivou guerras e conflitos ao longo da história. E assim como essas substâncias que são mais naturais, o ser humano aprendeu a produzir outros tipos de substâncias que tinham ação entorpecente. Como exemplo, a gente tem as bebidas alcoólicas, né, que inicialmente elas eram produzidas apenas a partir do processo de fermentação, por exemplo, o vinho, que tem, uma característica dessas bebidas é ter um teor alcoólico baixo. Porém, a partir da Idade Média, passou-se através do processo de destilação, se conseguir fazer bebidas com teor mais concentrado. Então, as bebidas ficaram, entre aspas, mais fortes, né, o que a gente diria hoje. E também, para fins terapêuticos, diversas drogas foram produzidas. A morfina é um anestésico, analgésico muito potente, né, que a gente conhece hoje, foi produzida para esse fim, e da morfina acabou surgindo a heroína, por algum grupo de pesquisadores. Então, a heroína é basicamente uma melhora, né, da fórmula da morfina, e tem esse nome pelo efeito benéfico que ela trazia para o paciente que utilizava. Uma pequena quantidade dessa substância proporcionava uns efeitos assim, milagrosos, né? Curava praticamente tudo. E por isso ela passou a ter esse nome de heroína. Cabral, você pode passar, por favor? Então, essas drogas surgiram com esses papéis assim, benéficos para os usuários.
Porém, ao longo do século XX, diversas conferências e eventos internacionais passaram a tratar dos possíveis efeitos negativos que essas substâncias tinham. Então, isso começou logo no começo do século, a partir dos anos de 1911, 1912, e se estendeu até 1990. E, nesse meio tempo, diversos esforços de regulamentação da produção dessas substâncias e também da comercialização surgiram. Com isso, passou-se, né, a perseguir tanto a venda dessas substâncias, tanto que poucos lugares hoje permitem, né, legalmente se vender, e também o uso. E com isso, o usuário passou a ser mal visto. Só que hoje, esse cenário de guerra ao uso de drogas e perseguição aos usuários, ele está começando a ser revisto por alguns países. A gente tem aqui alguns exemplos, né, que são a maioria países de primeiro mundo, que autorizam o uso terapêutico de uma grande gama de substâncias, por exemplo, a maconha, e também alguns que autorizam o uso recreativo, que é o caso de alguns estados dos Estados Unidos, o Canadá. Então, a gente percebe que hoje, no século XXI, a gente já tem uma tendência, em alguns países, né, de legalização, de tirar essa criminalização para o usuário, pelo menos, dependendo dos fins, né, que ele aplicar. Só uma coisa que é bem recente, inclusive dessa semana, é uma notícia do dia 2, eu acho que vocês não vão conseguir ver, mas do dia 2 de dezembro. A ONU reclassificou a maconha e retirou da lista de drogas mais perigosas. Então, isso justifica, aliás, talvez a ONU tenha pensado justamente por essa tendência, esse movimento, sabe, de descriminalização, de você não criminalizar a pessoa por usar, pelo menos, a maconha. E outra decisão muito recente aqui, acho que foi em São Paulo, agora me fugiu o estado, mas um pai acabou de conseguir, em segunda instância, a permissão para plantio de maconha em casa, para extração do óleo a partir da flor, para o filho dele, né, para tratamento de epilepsia. Então, assim, é um julgado recente, né, dessa semana, e novidade no nosso país também, né? Algumas poucas pessoas já estão conseguindo isso. Inclusive, isso em Minas Gerais. Mas pode ser que eu esteja enganado, mas... Não, eu acho que foi em Minas mesmo. Você viu onde foi, Wellington? Foi em Minas, não foi? Foi aqui, eu vi essa semana, mas eu estava de passagem na frente da televisão, só aparece assim, ó, que legal! E continuei andando. Só fazer um adendo aqui, Rafael. Várias famílias já importam, né, a substância. Não vou falar agora, porque só para deixar uma surpresinha para depois, mas muitas famílias já importam a substância, que é de uso medicinal, com autorização, inclusive, da Anvisa. Então, o governo federal já reconhece essa parte terapêutica de um determinado substrato da cannabis, tá? Mas é aqui em Minas mesmo, né? Muito, muito bacana, gente. E nessa perspectiva, né, das atualidades que a gente está contando, vale a pena a gente voltar um pouco na história, né, e contar para vocês toda essa trajetória desse uso, um pouquinho da história da cannabis. Exatamente, o nome científico dela é cannabis sativa, né, ela foi originária na Ásia Central, e ela é consumida há mais de 10 mil anos, gente, muito tempo. E os primeiros sinais desse uso medicinal que a gente está conversando aqui partiu do cânhamo, né, que é um outro nome que é dado à maconha. Na verdade, ele é o caule, é o nome que se dá ao caule dessa planta, que era usado, inclusive, para construir balsas e embarcações, né? E aí, isso data mais de 2.300 anos antes de Cristo. E uma curiosidade é que na China, a maconha ela servia tanto para prisão de ventre como problemas de menstruação, gente. Menstruação, olha só.
E na Índia, por volta de 2000 anos antes de Cristo, a cannabis era considerada sagrada, como os meninos já mencionaram muito bem. E uma coisa que vem à nossa mente, né? Mas como que chegou a maconha no Brasil? Então, ela chegou provavelmente trazida pelos portugueses com os escravos africanos que usavam em ritos religiosos. E não sei se toda uma curiosidade também, né? Que até 1905 a gente podia comprar uma mistura de cigarro com maconha, né? Que era chamado índios. E na caixa vinha um aviso curioso, que era o seguinte: servem para combater asma, insônia e catarros. E aí a gente se pergunta, né? O que é droga, então? Né? Diante de tudo que a gente conversou, gostaria de abrir essa pergunta para vocês. Para quem quiser abrir o microfone, pode falar. O que vocês acham que são drogas? Inclusive, eu vi que o Pedro levantou a mão. Se você quiser falar, Pedro. Pedro Henrique, está com a mão levantada? Ou não? Ninguém quer? Então passa, Cabral. Tá, vou passar então. Deve ser que Gente, levantou sem pode responder até no chat, tá? Às vezes você não quer falar, não quer abrir seu microfone, mas ou o microfone está estragado, pode responder lá no chat também. Posso falar? Pode, por favor. Por favor. Droga, pra mim, são um monte de coisa, porque temos drogas ilícitas e drogas não ilícitas. Mas também eu posso te falar que tudo que é um vício é uma droga. Se a gente for pensar, Coca-Cola, muitas pessoas são viciadas. Isso é uma droga para o nosso organismo. Tanto outras coisas. Então, essa palavra droga não devia ser tão posta no nosso dia a dia. Porque tudo, se a gente for pensar que é vício, é uma droga. E tem que ser curado. Não devia ser chamado droga. Porque droga também é remédio. Remédio para uma certa coisa é para a gente ajudar. Mas é chamado de droga. Então, não devia ser chamado de droga. Devia ser chamado assim, remédio para ajudar, alguma coisa assim. Porque Coca-Cola, doce, café, quem é viciado em café todo santo dia, é um vício, é uma droga. Então, droga para mim é isso tudo, tanto bebida quanto maconha, que é coisa medicinal. É só porque eu gosto muito desse assunto, adoro falar sobre esse assunto. Muito legal, Ana, adorei essas colocações. Eu vi que uma mocinha levantou a mão também, se ela quiser falar, pode falar. Emily, acho que é Emily. Eu não sei. Aqui não está aparecendo mais para mim, não. Então, tudo bem. Então, Ana, muito, muito legal suas colocações, parabéns. E é exatamente isso aqui que a gente trouxe nessa imagem, né? A gente trouxe várias substâncias, e aí, como você muito bem já pontuou, né? Várias coisas são classificadas como droga. E eu trouxe aqui um conceito que é o da Organização Mundial da Saúde, né? Que droga é qualquer substância que não é produzida pelo nosso organismo, que tem a propriedade de atuar sobre um ou mais dos nossos sistemas, ou seja, sistema nervoso, sistema gastrointestinal, e causa alterações no nosso funcionamento, ou seja, a gente vai ingerir alguma substância, o café é uma substância, igual você mencionou, né, e que promove alguma alteração no nosso sistema. Então, por mais que você já tenha falado, né, eu trouxe essas fotos aqui. E eu queria saber se vocês acham se todas essas imagens aqui são drogas ou se não são. Ou se vocês sabem, né, de tudo que está sendo retratado nessa imagem. O que é aquele negócio ali na foto do lado do café? Perdão. Do lado é o ópio. Ah, tá. Aqui, tipo um jardim? É por isso que eu fiquei meio confusa. Obrigada. Só uma correção. Na verdade, o ópio ele é retirado de uma flor. E o que está aí do lado é uma plantação dessa flor, que é a papoula. Então, o ópio ele é extraído da papoula. Isso é uma plantação de papoulas. Muito obrigada. E em cima do café, né,
é uma flor de um cacto muito comum no México, que chama peyote. Não é muito comum a gente ver aqui no Brasil, né? Então, são duas coisas assim, muito diferentes do que a gente está acostumado a ver. Muito bacana. E o que a Ana abordou, né, Ana Carolina, é muito importante, gente, porque é exatamente isso, né? A droga por si só, ela não é boa nem é má. Depende de todo um contexto, depende do organismo, depende do sujeito. E existem drogas, né, que são benéficas, igual ela muito bem mencionou, que são os medicamentos, mas existem algumas drogas também que causam, que são como se fossem venenos para o nosso corpo, né? São toxinas. Então, a gente tem que pensar nessa perspectiva, né? E aí, quando a gente trata de uma droga que atua no nosso cérebro, a gente vai ter o nome de substâncias psicoativas. E são essas que eu vou contar um pouquinho dos efeitos para vocês. Então, né, nessa imagem a gente tem a divisão, né, dessas substâncias psicoativas que vão agir no nosso cérebro, que são depressoras, estimulantes e perturbadoras. As depressoras são aquelas substâncias que vão diminuir a atividade do nosso sistema nervoso. Como consequência, a gente vai ter uma tendência de ocorrer uma diminuição da nossa atividade motora, a gente vai ter uma tendência a diminuir a reação à dor, né? Então, a gente não vai sentir tanta dor, da ansiedade, e é comum, né, que no início a gente sinta uma euforia e depois uma sonolência. E uma droga que a gente já percebeu que está dentro das depressoras é o álcool, né? No início a gente está agitado, de repente a gente está lá na cama, né? Dormindo. E aí os estimulantes é o oposto. A gente vai ter um aumento da atividade do sistema nervoso, ou seja, a gente vai ficar naquele estado de alerta exagerado, uma insônia, uma aceleração das nossas atividades psíquicas, exatamente, a famosa ressaca. E aí, esses estimulantes, um exemplo, né, a cocaína ou o crack também entra nessas, dentre outras, viu, gente? É só alguns exemplos. E as perturbadoras, elas provocam alterações no funcionamento cerebral. Ou seja, vai acontecer alguns fenômenos psíquicos anormais. Dentre eles, a gente tem, né, o delírio e as alucinações. O delírio é como se fosse o seguinte: vai acontecer, né? Você vai atribuir significados anormais. Tipo assim, você acredita que está sendo perseguido, mas você não está sendo perseguido. Mas aí você acredita fielmente que está sendo perseguido. Já as alucinações, você vê, escuta e sente que é algo que está vendo alguma coisa, mas aquilo não existe na realidade. Mas você quer fielmente que está vendo, sentindo, ouvindo. Então, gente, pensando nisso que a Luana acabou de apresentar, as drogas psicoativas e seus efeitos, né? Luana, uma pergunta que a Elisa fez, eu acho que você pode responder. Quando a pessoa fica no estado zen, é qual? Qual dessas classificações? Difícil definir esse estado zen, né? Estado zen, você fala a pessoa ficar relaxada e ficar tranquila, ou ela ficar, assim, tendo umas visões diferentes e tal. Na perspectiva do zen, né, é algo mais relaxado, né? Isso, tipo, voado. Entraria na depressora, se o Hector quiser me corrigir caso eu esteja errado. A depressora é justamente isso, né? Quando a gente está meio voado, meio zen, né? A gente tem essa perspectiva de um relaxamento. Então, a atividade do nosso sistema nervoso diminuiu. Então, ela entraria nas drogas depressoras, né? Drogas não, substâncias psicoativas classificadas como depressoras. E eu tenho uma curiosidade que eu vou colocar aqui em relação à maconha. Para ela dar um efeito, né? Esse efeito, inclusive, tem que ser uma planta feminina, já entrando para o lado da biologia, né? Tem algumas substâncias dessa substância que ela só atua se for uma planta feminina. É uma curiosidade mesmo, né? Não totalmente. A cara do Wellington, né? É porque eu estava lendo sobre isso e eu achei muito interessante. Eu não vou discutir esse negócio da planta feminina com o pessoal da biologia, né?
Porque provavelmente vocês devem saber isso melhor do que eu. Isso para mim também é novidade. Eu posso te dizer que partes distintas da maconha que são utilizadas ou são fumadas, elas vão causar efeitos distintos. Então, as pessoas que fazem uso e fumam a folha, né, tem algumas substâncias psicoativas ali que vão atuar de uma forma. As pessoas que fumam partes que têm a semente, né, da planta vão sofrer efeito de outras substâncias. Em relação ao gênero da planta, esse eu não sabia. Isso é novidade para mim. Obrigado, viu, Luana? Outra pergunta. Você quer responder essa, Wellington? É, para você. Tá, então deixa eu só voltar aqui no chat, aqui, porque eu li Por rapidinho. que quando a pessoa toma muito remédio, né? Se toma muito remédio, você tem alucinações? Tá. Então a gente precisa pensar qual tipo de remédio, né, qual tipo de droga a pessoa está tomando, mesmo que seja uma droga lícita, né, você está falando de remédio, a gente está falando de drogas lícitas. A gente precisa saber qual tipo de remédio e onde é que esse remédio atua. Né, porque a Isabela já disse anteriormente que, aliás, a Luana, quando ela estava falando da definição do que é droga, né, que são substâncias que atuam no nosso sistema, se for uma substância que atua no nosso sistema hepático, provavelmente ela não vai causar alucinação. Então tem que ser alguma substância psicoativa que vá atuar no nosso sistema nervoso central. Tudo que atua no nosso sistema nervoso central mexe com a produção dos nossos neurotransmissores. Mexe com a produção, mexe com a recaptação. Acho que vocês já devem ter discutido alguma questão sobre neurotransmissores, sobre funcionamento cerebral, né? E aí, o neurotransmissor que for afetado, ele pode fazer com que a gente tenha uma alteração da senso-percepção. Então, a alucinação é basicamente a alteração da senso-percepção. É da nossa sensação de como é que a gente percebe o mundo que nos cerca. Então, depende muito da medicação que a pessoa está fazendo uso, de qual quantidade e onde é que ela atua no organismo. Né? Tomar uma quantidade de remédios que causam alucinação, provavelmente a pessoa está fazendo uma tentativa de autoextermínio, e aí ela toma uma quantidade exacerbada, e aí ela pode ter esses quadros de alucinação, ou quando ela toma um remédio conjugado com uma outra substância. Então, às vezes a pessoa usa uma determinada medicação que não causa nada, né, para tratar de alguma patologia que essa pessoa tenha, e aí se ela faz o uso de alguma outra substância, e a conjugação das duas não é muito bacana, aí ela pode ter esses quadros, né, de alucinação. Tem mais uma que veio aqui, não sei se é uma pergunta. Né? A Elisa está perguntando se é a mesma coisa quando a gente toma remédio e dá sono. Eu acho que ela está falando do efeito Zen, né? Tá, então a gente tem algumas medicações que têm essa função, né, de causar um relaxamento no sistema nervoso central. Elas são depressivas do sistema nervoso central, são depressoras do sistema nervoso central. Algumas medicações elas são produzidas com essa finalidade, com esse objetivo. Né? Então, não é porque ela dá sono que ela causa alucinação. Ficou claro isso? Né? Só a substância em si. Então, quem faz uso do clonazepam, por exemplo, que é conhecido mais comumente como Rivotril. Rivotril ele é uma droga depressora do sistema nervoso central, então ela vai causar sono, vai facilitar com que a pessoa durma. Os benzodiazepínicos, praticamente todos, eles têm essa finalidade, de causar um relaxamento no sistema nervoso central. Então, podemos retomar, gente? Mais alguma dúvida por enquanto? Não, né? Vamos prosseguir. É o seguinte, então pensando nesses efeitos que ela estava falando, das drogas psicoativas, vocês conseguem formular um conceito de dependência? Vou esperar vocês responderem. Então, uns momentos para Podem vocês responder pensarem e no colocarem chat também. no chat. Se vocês quiserem falar no microfone também, sintam-se à vontade, viu, gente? A gente está doido para esse tipo de interação. Sim. Elisa, a pergunta é se vocês conseguem nos dizer o que é a dependência. O que vocês acham que é a dependência?
Eu acho que dependência, quando você tá tomando aquele remédio há muito tempo e você põe na sua cabeça que você tem que continuar nele porque ele faz o bem para você. E na verdade, não. O seu cérebro que tá falando isso, porque você tá tomando aquele remédio, te fez bem, mas você tá achando que é obrigado a continuar com aquele remédio. Você vira dependente daquilo porque o seu cérebro tá falando isso. Eu acho que é isso. Certo. Vamos aguardar. Se alguém, mais alguém fala. Obrigado, viu, Ana? Daqui a pouco eu retomo o que você falou. Mais alguém, gente? Eu não estou conseguindo ver o chat, viu, meninas? A Elisa falou que ela acha que tem alguma coisa relativa a ser dependente, mas que ela não sabe. Eu acho que é quando você, tipo, tá viciado e aí você canaliza toda a sua energia pra isso e não consegue, tipo, se livrar porque você tá dependente, né? Certo. Concordo com Então é isso. uma... Porque, tipo assim, tem uma pessoa que eu conheci que ela meio que tinha depressão. E ela falava que tinha que usar droga pra ela ser feliz, pra ela não, sei lá, pra ela não ficar triste. Ela ficou dependente daquilo. Condição da pessoa que não consegue se desligar de um hábito, especialmente de um vício. Então, essas... Não, tá. Essas respostas são muito interessantes. E elas, assim, geram muito próximas do conceito de dependência que, pelo menos, que a gente vai trabalhar aqui. Eu não vou lembrar quem falou exatamente o quê, mas vocês citaram, né, que a pessoa, o cérebro da pessoa passa essa informação para ela de que ela precisa daquela substância. Vocês citaram que quando a pessoa está viciada e todo o esforço dela é canalizado para aquilo que, para a obtenção daquela droga, né? E no caso das pessoas que usam droga para ser felizes e que não conseguem fazer outras coisas, outras atividades. Então, isso tudo gira muito próximo do que a gente pretende falar para vocês, que o conceito é o seguinte: quando a pessoa não consegue mais cumprir as suas obrigações cotidianas devido ao uso da substância, ou aos efeitos adversos do seu uso, que é o que a gente chama de ressaca, né? Então, nesse contexto, a pessoa ela passa quase todo o tempo ou sob efeito da droga, segurando da ressaca, ou tentando obter a substância. Então, a parte mais que a gente vai mais se ater aqui no conceito é que a pessoa não consegue realizar as suas atividades cotidianas porque ela está o tempo todo concentrada em obter aquele efeito psicoativo que a droga proporciona. Então, eu posso fazer uma pergunta para o professor Wellington? Claro, Ana. Professor, é mais ou menos, infelizmente, mais ou menos comum que crianças já nasçam com dependência química, né, de algumas drogas, como a heroína, por exemplo. Como que isso acontece? E você sabe falar pra gente como que é o tratamento desse bebê que já nasce dependente químico? E por que que ele nasce dependente químico, né? Tá. Então, primeiro a gente precisa fazer só para fazer um esclarecimento, já que a gente está falando sobre dependência, né, existem dois tipos de dependência, quando a gente está falando de uso de drogas. Aí eu não sei se eu estou adiantando as coisas aí, Rafa, mas a gente tem a dependência química, né, a dependência física, e a gente tem a dependência psicológica. Então, nem toda droga, né, vai causar uma dependência física. Né? São poucas drogas, inclusive, e eu cheguei, acho que, dizer isso para o pessoal quando a gente estava conversando anteriormente, que causam dependência física. O álcool, por exemplo, é uma que causa uma dependência física. Tá? A grande maioria das drogas, ela causa uma dependência psíquica. A pessoa passa a acreditar que ela não consegue sobreviver sem aquela droga, ou ela não consegue realizar alguma atividade sem a presença daquela substância. Né? Então, essa é uma distinção interessante para que a gente possa saber. Né? O que acontece em relação aos bebês que nascem
apresentando, e aí o bebê ele não nasce dependente, ele nasce apresentando um quadro de abstinência. Tem uma pequena diferença aí. A dependência é como se todo o organismo daquele sujeito ele precisasse daquela substância para ser ativado, digamos assim, ou para ser para que aqueles efeitos sejam minimizados, né? Então, filhos de usuários em filhos de usuários de crack, isso foi observado mais recentemente, né? Que as crianças nasciam com alguns sintomas, o que a gente chama de alucinose, que são alguns tremores, né? Quadro de parkinsonismo, que são esses tremores, sudorese excessiva, palpitação. O tratamento normalmente é feito à base de vitaminas, né? Então, normalmente há uma carência de vitaminas e as crianças elas são tratadas com algumas vitaminas que o seu organismo nasce carente. A transmissão desse quadro ele se dá via placentária, né? Então, aquilo que a gestante ela consome, né? E aquilo que ela usa de substância, aquilo é transmitido através do cordão umbilical para a placenta, e aí o bebê ele já nasce sob o efeito dessas substâncias, né? Então, o que se trata é a síndrome de abstinência desse bebê. Não se detalhar muito bem isso não, Ana, porque são poucos os espaços que fazem, poucos hospitais que fazem esse tipo de tratamento, né? E são casos muito específicos. Isso não é muito comum na nossa literatura, a gente tem pouca informação disso na literatura. Infelizmente, né, professor? Mas assim, a gente tem pouco dado na nossa literatura, mas eu acho que os casos não são poucos, né? Eu entendi que era uma relação direta, assim, não tem muita literatura porque não tem muitos casos, mas... Não é isso que a gente tem visto, não. Principalmente na década de 90, quando esses casos começaram a aparecer, quando o consumo do crack se tornou muito mais constante ou em maior volume, esses casos começaram a aparecer nos hospitais, né? A gente está falando do crack, mas o álcool também provoca isso, tá? Então, ingestão de álcool durante a gestação causa também esse tipo de efeito, esse tipo de síndrome de abstinência nos bebês. E aí tem uma medicação que é a base de vitamina B12, que é a mais utilizada, principalmente para o uso do álcool, né, do uso compulsivo do álcool. Então, o uso de vitamina B12, ele diminui esses efeitos da síndrome de abstinência e possibilita o tratamento, né? Agora, sobre o tratamento de bebês, ele segue a mesma linha, né, de aplicação de vitaminas. É por aí. Posso fazer uma pergunta sobre isso? Claro. Vou fazer duas perguntas em uma. Depois de um tempo, ele fica 100% ou ele tem que ficar o resto da vida fazendo esse tratamento? Então, normalmente, né, depois de um tempo de tratamento, os sintomas eles cessam, né, e aí é necessário um acompanhamento neurológico para ver se durante a gestação e pós o nascimento do bebê, né, se houve alguma sequela neurológica, se aquele uso da gestante e da transmissão dessa substância via placentária afetou de algum modo o sistema nervoso central dessa criança, né, e se há alguma sequela que tem que ser tratada. Da síndrome de abstinência, normalmente ele se recupera depois de algum tempo, né? Agora, se houve uma sequela neuronal, e isso não foi identificado num curto espaço de tempo, provavelmente essa criança vai ter que fazer alguns tratamentos ao longo da vida, mas isso não é regra, né? Ressalto que tem que ter havido algum tipo de sequela no sistema nervoso central, alguma sequela cerebral, né? Ficou claro? E depois desse um tempo, depois desse um tempo, a criança não fez quando era pequena, ela pode ter reação depois? Ela não vai ter síndrome de abstinência depois,
né? Agora, se ela teve algum tipo de lesão cerebral, ela pode ter alguma dificuldade, ela pode ter uma dificuldade de aprendizagem, ela pode ter alguma dificuldade de concentração. Todos nós podemos ter algum tipo de dificuldade nesse sentido, tá? Mas essa criança que talvez não apresentou sintomas logo quando bebê, ela pode ter uma propensão maior a apresentar isso já na sua fase aí de infância, quando ela entra na escola, algumas coisas podem ser identificadas, ela pode ter alguma dificuldade na coordenação motora, alguma dificuldade na fala, e isso pode ser tratado de outras formas. Mas pode acontecer, sim, de se identificar alguns sintomas depois, mas sintomas que às vezes não tem uma semelhança com o que a gente vê de mais comum de uma pessoa que faz uso de drogas. Né? E aquela criança sofreu uma lesão, essa lesão ela vai se manifestar um tempo depois. Mas é possível, sim, na primeira infância, 5, 6 anos, quando a criança está entrando na escola, é muito, muito comum que os professores identifiquem alguns transtornos de comportamento. E aí, fazendo o estudo do porquê desse transtorno, a gente acaba identificando que lá na gestação, o pai fazia uso de substância, a mãe fazia uso de substância, e isso pode ter sido um dos fatores que afetou o desenvolvimento normal dessa criança. Tá? Oi, Érica. Eu achei interessante você falar sobre isso, e eu fiquei com uma dúvida. Essa criança que passa por todo esse processo, que vem a ser identificadas as causas, né? Ela é mais propensa a desenvolver a dependência por substância depois? Ou não? A gente não tem estudo sobre isso, não, Rafael. Dizer assim que ela vai precisar fazer uso de alguma substância psicoativa, ou ela vai ter uma propensão a fazer uso de álcool. Isso. Nesse sentido não há estudos assim que a gente faz aquele recorte, né? Filhos de pais que eram usuários de álcool fazem maior uso de álcool porque sofreram esse tipo de efeito, exposição lá na gestação. Não, agora o que a gente tem? Crianças que fazem parte de famílias em que você tem o consumo de alguma substância, eles são mais propensos por uma questão comportamental, né? O comportamento do pai, da mãe, dos tios, de beber, de fazer uso do tabaco, essa criança ela pode, por uma questão indutiva, querer também experimentar e fazer uso. Agora, porque ela foi exposta lá na gestação, isso não tem uma relação direta com o uso posterior na sua vida. Né? Agora, a gente vê muito aí, acho que talvez hoje a gente veja um pouco menos, né, com esse monte de propaganda, mas os meninos pequenininhos, assim, de 1 ano, tinha pai que adorava pegar o bico do bebê, molhar no copinho de cerveja e colocar na boca da criança. Achava bonitinho, né, a carinha que a criança fazia. Algumas crianças até gostavam, né? E assim, isso era uma gracinha, era muito bonitinho, né? Mas, de fato, isso não tem nada bonitinho. Né? Tem alguns efeitos que podem causar naquela criança que está no processo de maturação ainda. O nosso cérebro está no processo de maturação ao longo de toda a adolescência. Então, a Aline falou que muita gente é influenciada por amigos e família, né? Exatamente. Esse é um tipo de influência da família que não tem nada a ver com os pais usarem antes, mas que afeta o comportamento daquela criança. Certo. Muito obrigado. Não, por isso. Tem mais alguma pergunta no chat, gente? Ou não? Posso dar prosseguimento? Por enquanto, não, Rafa. Achei legal trazerem essa questão, né? Porque a gente elegeu algumas perguntas mesmo para fazer para o Wellington. E eu sempre quis saber sobre isso, mas eu me esqueci. Aí quando a Ana Guida falou, eu falei, nossa, gente, é mesmo. Muito interessante. Então, continuando. A gente está falando desses conceitos, né, de dependência, desse efeito que tem. Você pode falar um pouco, Wellington, para os meninos, das implicações sociais que a dependência tem? E também psicológicas para o indivíduo? Então, quando a gente vai falar sobre dependência química é um conceito da OMS, né? E aí eu estava conversando com a Isabela sobre alguns termos que são utilizados, né? Adicção, por exemplo, que é um termo que a gente utiliza ainda, mas
por uma série de motivos, a Organização Mundial de Saúde resolveu colocar tudo como dependência química, tá? Então, o termo adito ele foi meio que substituído pela OMS na década de 60 ainda. Mas a gente usa isso com muita frequência. Inclusive, no tratamento, a gente evita um pouco usar o termo dependência química, porque a gente atribui, quando você está perguntando de implicação social, né, quando a gente atribui à droga essa potência de tornar o sujeito dependente dela, a gente dá um status para a droga que talvez ela não tenha. Né? A gente está falando, com exceção desse, talvez, que a Ana aponta aí, dos bebês que nascem com síndrome de abstinência, a gente está falando de escolhas na vida das pessoas. A gente faz escolhas na nossa vida o tempo todo. A gente faz a escolha de estar aqui na sexta-feira à tarde, apesar do tempo nublado, com um certo calor lá fora, assistindo aula, do que tá todo mundo em casa, né? Do que tá lá fora tomando um banho de mangueira, coisa do tipo. Né? Então a gente está fazendo escolhas o tempo todo. Quando eu faço uma determinada escolha, quando eu sinto, eu tenho a ideia de que eu não tenho escolhas para fazer na minha vida, né? Eu preciso colocar um elemento a mais, um terceiro sujeito aí nessa vida, para me ajudar a fazer as minhas escolhas, eu estou dando para esse sujeito um status de que ele decide a minha vida. Esse terceiro sujeito que eu estou falando é a droga, né? Apesar de droga não ser um sujeito, mas eu estou atribuindo a uma substância, a alguma coisa inerte, sem vida, o poder de alterar as minhas escolhas, ou fazer escolhas por mim, como se chegar numa menina, e a gente tem um público bastante feminino aqui, né? Chegar numa menina à noite, né? Estou na balada, aí eu preciso tomar uma para eu dar uma relaxada, para eu ter coragem de chegar. Né? Eu estou dizendo que o álcool determina a minha escolha ou é o meu desejo? Né? Quando a gente fala de violência doméstica, então a gente vê que nesse período de pandemia, em que as pessoas estão em casa, a gente teve um número alarmante do crescimento de violência doméstica. E aí as pessoas fazem uma ligação direta. Então aumentou o consumo de substâncias, porque aumentou também o consumo de álcool em casa, e aí o consumo de álcool aumentou os quadros de violência doméstica. Na verdade, o agressor ele já estava ali, já havia o intuito de agredir. Ele usa uma substância como subterfúgio para justificar uma sua atitude. Né? Então, quando a gente está fazendo o tratamento das pessoas, a gente evita dizer que o sujeito é dependente. Né? Um termo que a gente usa muito, principalmente na psicanálise, que é meu campo de atuação, é a toxicomania. Né? Porque a gente tem mania de fazer uso de uma substância, a gente tem uma compulsão a fazer uso de uma determinada substância. E aí é uma substância tóxica. Então, o termo toxicomania, toxicômano, para a gente é mais caro, assim. Mas todo mundo, médicos, usam muito essa questão de dependência química, isso é muito comum na literatura em geral. A dependência física ou a dependência psíquica, principalmente a dependência psíquica, ela traz uma série de complicadores sociais. Primeiro, a pessoa não tem a capacidade de concentrar. E aí estou falando dessa tarde, de sexta-feira, né? Se eu faço uso de uma substância e sou dependente dessa substância, passei o dia inteiro sem usar, né? E aí chega uma hora dessa, estou dentro de casa, estou me sentindo incomodado, estou numa aula, eu falo assim, não, preciso beber alguma coisa, eu preciso fumar um cigarro, estou nervoso, não estou entendendo muito bem, será que a Ana vai dar um questionário depois para a gente responder, né? E aí eu fico nervoso e falo assim, preciso de um cigarro, aí me dá uma fissura, aí eu tenho que sair da sala para ir lá fumar um cigarro e para voltar, acreditando que aquele cigarro vai me tranquilizar, não vai, né? Não vai, ele não tranquiliza, inclusive ele não é uma droga depressora do sistema nervoso central, é uma droga estimulante, e aí a gente vai ficar agitado, ainda mais agitado. Então essa ideia de que as pessoas falam assim, vou fumar um cigarro para relaxar, não relaxa, tá? Essa ideia de que cigarro deixa zen, você vê o pessoal sentadão, né, dando aquele trago, soltando a fumaça para cima e tá tranquilo, aquela substância está fazendo que o cérebro dele se acelere ainda mais. Então é uma ideia equivocada essa do cigarro como uma droga tranquilizante. Tá? Esse é um exemplo muito banal dessa dependência psicológica de uma substância. Agora, a gente tem uma série de outras questões.
As pessoas não conseguem trabalhar, tem gente que fala que vai fumar um cigarro porque tomou café, né? É uma associação, vou ter que falar isso para a família. As pessoas fazem associação de substâncias. Vocês lembram que eu falei que quando, acho que foi a Elisa que perguntou, né, das drogas que as pessoas usam e aí elas têm alucinação? Pois é, a associação de uma substância com outra, ela induz a um determinado comportamento. Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né, que é muito comum a gente encontrar em grupo de cessação de tabagismo. A pessoa quer parar de fumar. E aí, ela sempre fuma quando ela está bebendo cerveja. E aí, ela começa a parar de fumar, né? Ela retira o cigarro da vida dela, aí ela vai num bar com os amigos, toma um copo de cerveja e na hora ela sente o gosto do cigarro na boca. É o álcool que induz o uso do tabaco? Não. Não é a cerveja que está induzindo esse sujeito a usar o cigarro. É uma associação psicológica que esse sujeito tem de que sempre que tem cerveja tem que ter tabaco, né? Isso é um condicionamento, a gente se condiciona a esse tipo de substância. Então, aquela coisa de acordar de manhã cedo, tomar um cafezinho e fumar um cigarro, né? Não é o café que induz ao uso do cigarro. É um comportamento que vai sendo criado, né, ao longo do tempo, e esse sujeito se condiciona, o cérebro dessa pessoa está condicionado a associar cigarro ao uso do tabaco, né? Esses são os exemplos mais simples das drogas lícitas, assim. Então, o cérebro está condicionado a cerveja, sentir o gostinho na boca, cigarro, e aí eu vou lá, preciso fumar. Isso é um condicionamento que pode ser desconstruído, né? Não é um quadro de dependência química, é um quadro de dependência psicológica. Esses quadros são possíveis da gente desconstruir. Então, vocês podem dizer aí, eu vi que algumas pessoas estão falando que vão fazer isso em casa, vão falar para pai, para mãe, podem dizer mesmo que uma coisa associa a outra. E aí, o uso das duas substâncias, né, de uma substância conjugada à outra, vai atuar em algumas partes do nosso cérebro, do nosso sistema nervoso central, que são responsáveis pela sensação de prazer. Não sei se posso entrar um pouquinho mais nisso, não sei se vocês têm isso, porque, assim, as drogas, elas atuam no nosso sistema de recompensa. Então, a gente tem no cérebro alguns circuitos neurais que são responsáveis pela sensação de recompensa. Então, a gente tem recompensas naturais, né, que são demandas naturais. Então, a gente tem demanda de comer, de água, e também de relação sexual, de sexo, né? São sensações que estimulam esse campo de recompensa no nosso cérebro e nos traz uma sensação de prazer. Quando a gente faz alguma coisa que estimula esse campo de recompensa, a gente produz um determinado neurotransmissor, que é a dopamina. A dopamina é um neurotransmissor responsável pela sensação de prazer, de satisfação. Então a gente está com muita fome, aí a gente come um podrão lá no trailer, e a gente, nossa, cara, estou satisfeito demais da conta, né? E dá uma felicidade se ter comido alguma coisa. E aí é porque a gente acionou um sistema ali, nosso cérebro produziu uma certa quantidade de dopamina, ela está transitando ali nos nossos neurotransmissores, a gente fica feliz. As drogas, a maioria das substâncias psicoativas, ela também ativa, né, o nosso sistema dopaminérgico, que é onde a dopamina é produzida, inibindo e substituindo a dopamina. Então, assim, eu faço uma inibição, então meu organismo para de produzir um pouco de dopamina e a droga entra no lugar como um substituto, e aí é complicado, porque eu quero sempre ter uma sensação de prazer, né? E aí eu descubro que quando eu estou usando droga, eu tenho essa sensação. Mesmo que seja por um curto espaço de tempo, ele vai me dar essa sensação de prazer, porque ele está substituindo, lá nos nossos neurotransmissores, ele está encaixando nos mesmos lugares onde era para a dopamina encaixar, né? Então a cocaína faz muito isso, ela tem um efeito de encaixe, né, no mesmo receptor, que é o receptor dopaminérgico, que é onde recebe a dopamina. Então a sensação de prazer é muito grande, né? E as pessoas repetem o consumo porque elas querem ter mais prazer. Qual a diferença? A dopamina ela é liberada pelo nosso organismo em dosagens bem equilibradas. Então, como alguma coisa,
né, ou tenho sexo, ou faço uso de alguma substância que atende às necessidades do meu organismo, que me são prazerosas, meu organismo solta uma quantidade de dopamina, eu fico feliz, fico de boa. A questão do uso dessas substâncias psicoativas é porque elas não têm essa regulação do quanto é necessário para o nosso organismo. E aí, depois de um tempo, o nosso organismo começa a reconhecer que aquilo não é a dopamina. E aí ele vai querer uma dose maior, ele vai querer um tanto mais daquela substância para que ele tenha a mesma sensação de prazer. Né? Essa parte de neurobiologia, não sei se vocês já estão tendo no primeiro ano, mas é uma parte bacana demais da conta. Quando vocês começarem a estudar isso mais a fundo, vocês vão ficar encantados com isso. Né? Vocês vão falar assim, gente, que viagem desse cara, né? Ele deve ter fumado alguma coisa. Não fumei, é porque é bacana mesmo. Dá o maior prazer a gente entender como é que essas coisas funcionam. Isso é muito legal. E porque entra aí... muito naquilo, né, Wellington, que a gente estava conversando também, da questão, né, que a gente preparou também, né, para falar sobre isso, do porquê que as pessoas usam drogas, né? Essa pergunta é tão recorrente, né? Sim. Por que elas sim. procuram essas substâncias, né? Em que situação, em que circunstâncias, né? É porque dá prazer. Passa muito nisso, né? Nessa questão do prazer, né? E de Não, dá associar determinadas, né, situações, né? Aquilo que você falou assim, então eu tô no bar, e aí quando eu tô no bar, e aí além da bebida tem cigarro, né? Então é muito louco isso. Assim. O sistema de recompensa, ele é responsável pelo prazer. Então, quando a gente atua ou faz uso de alguma substância que atua nesse campo, a gente vai sentir prazer. Isso é fato. Agora, como o Rafa perguntou, né? Quais as consequências sociais disso? Até quando é que a gente consegue, né, viver só tendo prazer? E a gente deixa as outras coisas de lado, porque eu só quero ter prazer. Eu quero ter prazer o tempo todo. Se eu descobrir uma coisa que me dá prazer, né, e eu posso ir lá e comprar, eu quero ter prazer o tempo todo. Eu não quero sofrer, não quero ficar triste. Aí eu vou usando substância, né, de forma incontida. Agora, e o resto da vida? Aí eu largo a vida para trás. Essa pergunta da Emily, eu nunca tinha ouvido falar isso. É verdade que açúcar mata mais do que o uso de maconha? Eu espero que, assim, não, né? Não que eu acho que o uso de maconha mate, mas a quantidade de pessoas que consomem açúcar é muito maior do que a quantidade de gente que consome maconha. Eu já vi algumas discussões nesse sentido. Principalmente porque minha irmã é diabética, né? E, inclusive, ela está fazendo uma especialização agora em educação em diabetes. O açúcar mata muito. Eu pensei nisso, eu pensei na possibilidade do diabetes. Mas não só por pessoas que têm diabetes. O consumo de açúcar e de carboidrato, ele é responsável por uma série de patologias cardíacas, o açúcar principalmente, né? Ele vai atuar aí no nosso sistema sanguíneo, então ele vai atuar direto no nosso cérebro também. Né? O excesso de açúcar, aí tem a obesidade, tem as causas secundárias. Se você açúcar mata, né? O açúcar em si, aquela substância ele não mata. Agora, o uso que a gente faz dele, né, e da quantidade que a gente faz dele, como a Luana falou no começo, quando a gente está falando de droga, a gente precisa estar falando também de como é que elas são utilizadas, em qual circunstância, o que a gente chama de droga, o que a gente não chama em determinado momento. Mas deve ter alguma coisa, não? Que eu fico lembrando. Já viu criança quando come açúcar, gente? O que é aquilo? Ninguém segura a criança. Parece que está afetando assim, o sistema nervoso mesmo, né? Ela vai direto no nosso sistema de recompensa. Mas está afetando. E, assim, uma coisa que os meninos já estudaram lá no início do ano, que açúcar, na verdade, esse açúcar de cozinha, a sacarose, é um dos vários tipos de açúcar que existem. Eles já estudaram, eles sabem disso. Que açúcar é outro nome para carboidratos. Então, e aí eu vou ter todos os outros carboidratos, incluindo nesse termo de açúcar, aí faz bastante sentido pensar que açúcar, pensando em açúcar como sinônimo de carboidrato,
né, realmente mata mais do que maconha. Aliás, essa frase por si só, ela tem que ser analisada com carinho também, né? Ah, sim. Não, sempre que a gente fala de alguma substância, a gente precisa entender em qual contexto que a gente está falando. A gente não pode ser responsável de falar assim abertamente, açúcar mata mais do que maconha. Não, então tudo bem, maconha não tem problema, né? Então pode liberar. Não é essa associação direta entre uma coisa e outra, né? O álcool, as fermentações, elas também estão carregadas de açúcar, porque estão carregadas de carboidratos também, né? Então a gente precisa sempre ser cuidadoso nessas associações que a gente faz. Mas de fato a Elisa está correta no apontamento dela, né? O que eu tinha guardado. Oi, Luana, você quer fazer algum comentário? Eu ia fazer um comentário que é justamente, acho que é na perspectiva das pessoas que são diabéticas, né? Realmente a gente tem um índice de mortalidade alto com essa doença, então eu acho que é mais nessa perspectiva, assim. Como você disse do álcool também, né? Que a gente sabe que é uma das que mais mata no mundo, assim. Então, eu acho que é mais na perspectiva das pessoas com problemas, assim, né? Relacionados com açúcar. O nosso problema é que a gente é indisciplinado pra caramba, né? Eu comentei aqui com vocês que minha irmã é diabética, né? Ela é diabética tipo 1, desde os 7 anos, ela está com 34. Ela não tem nenhum tipo de efeito físico, nenhum efeito orgânico, nenhum prejuízo orgânico em razão do diabetes. Mas ela mantém o diabetes controlado desde os 7 anos de idade, né? Tem pessoas que descobrem o diabetes com 4, 5 anos, está fazendo amputação de membro, está com feridas, com lesões graves, porque não consegue fazer o controle disso. E aí, a gente está falando de diabetes, do consumo de açúcar, a gente está falando de todas as outras drogas. Porque o açúcar atua direto no nosso sistema de recompensa, por isso que é muito prazeroso. Porque a gente gosta de chocolate. Chocolate é uma flecha que é atirada, né, da nossa boca, acho que ele nem chega no estômago, ele vai direto para o nosso sistema de recompensa aqui no cérebro. Então o chocolate ele não entra e desce, ele entra e sobe aqui para o cérebro e fala assim, prazer, muita satisfação, né? É muito diferente, acho que ele nem chega no estômago, é sério, porque ele atua nesse sistema de recompensa, é muito prazeroso, né? E aí a gente precisa ser muito cuidadoso com isso. Por isso a gente faz consumo alto de algumas substâncias. E aí tudo que a gente consome em excesso vai nos trazer algum tipo de transtorno. Adoro comer chocolate. Aí, quando eu tenho um quadro de obesidade, como é que fica? Aí eu tenho que parar, eu tenho que suspender o consumo. Aí isso mata, né? Isso deixa a gente doido. E a gente enlouquece. Aí não dá para ser isso. E aí a gente está falando de todas as outras drogas. Eu adorei isso. Eu vou usar isso nas minhas aulas, velho. Então o chocolate não desce, ele sobe direto. Amei isso. Mas é isso que eu tô falando das crianças, gente. Não parece que é só uma questão metabólica, parece que sobe. É muito louco isso, né? Sim. A Aline perguntou, só responder a Aline aqui, que ela perguntou do sistema de recompensa. Estou falando dele em algum momento, né? O sistema de recompensa ele está numa parte do nosso cérebro e ele é formado por uma série de circuitos neuronais e é nesse sistema de recompensa, quando alguma substância que nos causa prazer, ela chega nesse sistema, ele é responsável pela liberação de dopamina, tá? E ela vai atuar no nosso cérebro e no nosso corpo como um todo, tá? Mas está no nosso cérebro sim, é um composto de circuitos, tá? Diga lá, Rafa. Sobre esse sistema de recompensa, e também associando lá com a mistura, né, de diferentes substâncias para promover um efeito, eu pensei em um exemplo que é o café com açúcar. A gente acostuma a tomar café com açúcar desde criança. Quando você precisa, então você tem curiosidade de experimentar o café sem açúcar, parece que você está lambendo o chão. É uma coisa muito amarga. Mas assim, você passa os dias sem colocar açúcar no café e vai consumir com regularidade, parece que o sistema de recompensa volta a te proporcionar aquele prazer. Então, eu imaginei isso como uma forma de ilustrar justamente essa dependência que a gente cria em relação ao açúcar. Só que esse caso é mais fácil, né, de se parar. Eu, por exemplo, hoje acho que café sem açúcar é uma delícia. É uma pena que eu não posso tomar por conta de problema no estômago.
Mas é muito interessante. E também tem pessoal que fala que faz a dieta do café com cigarro, né? Toma um cafezinho e depois fuma um cigarro. Muita gente faz isso de manhã, só que chega nos 25 anos de idade e já não tem mais estômago. Verdade. Eu queria fazer, né? Eu comentei aqui, né? Porque ele está falando que ela fica muito agitada com chocolate. Ainda falo que come muito chocolate, assim, misericórdia. Depois que voltar essas aulas presenciais, esses meninos, hein? Comendo chocolate agitado desse jeito. Imaginei, já fiquei com A medo. gente serve suco de maracujá para eles no intervalo. Tem Por suco de favor. maracujá. Mas pensando nessa questão, né, de que a gente está falando que entramos, né, nos efeitos, né, dessas substâncias no corpo e tudo mais, e aí a Ana até falou sobre essa questão das, das crianças, né, que nascem com essa questão da abstinência. Eu fiquei pensando muito nessa questão do tratamento, né, porque às vezes a gente fica, né, a gente já falou muito sobre isso, tá? Então o sujeito, ele tá, né, drogadicto, né, Wellington, que foi a terminologia que você utilizou. E aí, agora que eu me encontro nessa situação, para onde que eu corro, né? Quem eu procuro? Existe uma instituição, né, preparada para acolher essas pessoas, para fazer o tratamento? E aí eu queria que a gente entrasse nisso, que eu acho que não pode faltar, né, essa questão do tratamento. Tá. Só lembrando de uma coisa, você falou disso, né? Eu lembrei que a Ana Carolina, lá algum tempo atrás, ela fez um comentário assim, sobre drogas, né? Que remédio não devia chamar droga, porque tem uma série de coisas que vicia. Então a gente está falando de dependência relacionado a substâncias psicoativas, mas realmente a gente tem visto que o vício pelos equipamentos eletrônicos, adição, né? Então quando a gente fala drogadição, a gente está falando adição à droga. É um vício, é uma dependência a uma substância psicoativa, mas a gente tem uma série de outras adicções, né? Então essa adicção eletrônica, tem gente que não consegue descolar do telefone celular, né? Não consegue ficar sem isso, como se isso fosse um determinante para a sua vida. Então, eu acho que quando a gente vai pensar na questão do tratamento, as pessoas que buscam tratamento, elas estão buscando retomar o controle da sua vida. Em algum momento, elas deixaram ou fizeram com que uma determinada substância passasse a tomasse o controle da sua vida. Eu não sou mais controlado pelo meu cérebro, pelas coisas que eu desejo. Eu sou controlado por alguma coisa externa, alguma coisa que me impulsiona, né? Então, eu sou controlado por um baseado, eu sou controlado por uma garrafa de cerveja, eu sou controlado pelo telefone celular. Então, as pessoas põem o celular em cima da mesa assim, toda hora que faz a pessoa precisa olhar. Ela precisa, há uma compulsão, há uma necessidade mais forte do que o desejo daquela pessoa em clicar na tela e ver o que é aquilo, né? E se tem uma carinha, ela tem a necessidade, inclusive, de responder, nem que seja com um emojizinho. Ela tem que clicar ali e dar uma carinha. Gente, é tão interessante como é que as pessoas elas se viciam, né, ou se entregam, ou entregam os rumos da sua vida a algumas questões, sim. Ou uma substância psicoativa que vai atuar direto no seu cérebro, né? Ou a um equipamento eletrônico, né, que vai fazer com que o seu cérebro seja condicionado, é uma dependência psíquica a um determinado equipamento. Tá? Há tratamento para tudo isso. Quando a gente está falando da dependência química, né, das substâncias psicoativas, de drogas, a gente tem uma série de equipamentos dentro da saúde que foram criados especificamente para isso, né, para tratar dessas questões. Então, a gente tem as unidades básicas de saúde, que são os postos de saúde, esses que a maioria de vocês já conhece, assim, cada um tem um postinho aí perto da sua casa. Lá é um primeiro espaço em que o sujeito pode buscar para fazer o tratamento de uso abusivo de algum tipo de substância. Se o uso abusivo ele chegou num nível tal em que aquele sujeito já não tem muito controle, já não tem mais controle sobre a sua vida, e os impactos não são só sociais, mas são impactos também fisiológicos, ele pode ser encaminhado para alguns outros equipamentos. Então, a gente tem um equipamento
aqui em Contagem, esse equipamento chamado de CAPS, que são Centros de Atenção Psicossociais. Aí em Belo Horizonte, esses mesmos equipamentos são chamados de CERSAM. Então, em Contagem a gente chama de CAPS, em várias partes do Brasil são chamados de CAPS, aqui na região metropolitana, em Belo Horizonte, Betim, são chamados de CERSANs, são Centros de Referência de Saúde Mental. Eles já existiam há muito tempo, né, para tratar de pessoas com algum tipo de sofrimento mental, psicoses, esquizofrenias, transtorno afetivo bipolar, e aí, com o aumento do consumo de drogas, o aumento de consumo de drogas não, os efeitos sociais do uso abusivo de drogas começou a se destacar, foi criada uma modalidade de CAPS, ou de CERSAM, né, que é o CAPS-AD, ou CERSAM-AD, que é o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Outras Drogas, ou Centro de Referência de Saúde Mental para Álcool e Outras Drogas. Esses são espaços específicos para tratar daquele sujeito que tem algum tipo de dependência química e quer se livrar dela, né? Quer dizer que se eu entrar no CAPS, o CAPS vai fazer com que eu pare de usar drogas pro resto da minha vida. Não. Né? Se o seu desejo for o de abstinência, de não fazer mais uso de substância nenhuma, beleza, o CAPS vai te ajudar nesse sentido. Se o seu desejo é de reduzir o consumo, a fim de que você consiga trabalhar, que você consiga estudar, que você consiga fazer suas coisas, mas você não quer parar de usar a substância, você acredita que você não dá conta de usar a substância, o CAPS vai te ajudar nesse sentido? Vai te ajudar nesse sentido. Né? A fim de que você consiga ter uma vida funcional. O que acontece? A gente tem um uso disfuncional. A nossa vida para de funcionar. Né? O tratamento ele é focado na pessoa que quer voltar a funcionar. Eu quero voltar a funcionar socialmente. Eu quero poder encontrar com as pessoas sem estar sob efeito de algumas substâncias. Eu quero poder trabalhar e ninguém achar que eu estou chapado durante o serviço, né? Durante o tempo que eu estou dentro da empresa. Eu não vou ser demitido porque eu faço uso de maconha, de cocaína, de qualquer outra substância. Eu faço isso em outros momentos. No trabalho, não. Eu quero trabalhar, eu preciso me sustentar. Esses serviços vão te ajudar nesse sentido? Eles vão te ajudar nesse sentido. Agora, tem uma outra questão. Por exemplo, quando a pessoa faz um uso abusivo, ela está usando de forma incessante algum tipo de substância, e aí ela entra naquilo que a gente conhece popularmente de overdose. Né? Para a medicina, isso é chamado de intoxicação aguda por algum tipo de substância, sejam aqueles remédios que a gente tem em casa, ou seja alguma droga que é usada em grande quantidade. Essa pessoa tem que ser levada para um hospital ou para uma UPA, uma unidade de pronto atendimento, porque a overdose mata. Tá? Então a pessoa pode morrer. Né? Em um outro quadro também, que a primeira indicação é a UPA, então não adianta ir para o posto. Se tiver num quadro de overdose, não adianta ir para o posto. Tem que chamar o SAMU e ir para a UPA. Se a pessoa tiver numa síndrome de abstinência grave, né, então ela faz uso e fala assim, vou parar de usar, quero parar de usar. E ela fica lá na casa dela tentando não usar. Ela vai ter sintomas físicos, então ela vai ter taquicardia, ela vai ter sudorese, ela pode ter falta de ar, ela pode ter uns quadros de ansiedade mais graves. Isso também é um problema que precisa ser tratado de forma clínica. Então essa pessoa também deve ser encaminhada para uma unidade de pronto atendimento, porque síndrome de abstinência também pode causar alguns quadros mais graves. Então, essas pessoas precisam ir para a UPA. Então, há toda uma rede integrada. Há uma rede de atenção primária, que são as unidades básicas de saúde, são os postinhos que tem aí perto da casa de cada um de vocês. Tem os CAPs, que são equipamentos mais especializados para fazer um tratamento longitudinal, ao longo do tempo, para que esse sujeito consiga tratar das suas questões e do seu uso disfuncional de drogas, né, para que ele consiga retomar algumas atividades da vida cotidiana dele. Né? Existem as UPAs e os hospitais também para quadros de urgência. E aí a gente tem uma série de outros dispositivos. Né? Quando a Isabela são as questões das redes de apoio, né? Das redes de apoio. Né? Então, a gente tem narcóticos anônimos, a gente tem alcoólicos anônimos, a gente tem Al-Anon, que são uma série de serviços. Tem igreja, né, que ajuda o sujeito nesse aspecto também. E a Emily, Wellington, a Emily colocou uma pergunta aqui, que eu vi aqui que ela colocou uma pergunta, e inclusive nós falamos sobre isso nas discussões, né, e nas reuniões que a gente teve para preparar esse momento, e ela tocou num ponto que a gente já vinha discutindo e tudo mais, e inclusive nos preparamos para isso, né?
Ela perguntou que ela falou que leu uma vez que lugares onde a droga é legalizada, as pessoas consomem menos do que onde não é. E perguntou se isso é verdade. O que a gente identifica em alguns países, ou como o Rafa falou, de alguns estados norte-americanos, que tem o uso de algumas substâncias liberadas, né? Então, não são todas as drogas, mas a maconha principalmente. O que se percebe? O uso disfuncional, ele diminui, né? E também a gente consegue identificar. Nossa, Elisa, você fez uma pergunta difícil, vou terminar essa aqui e vou tentar te responder a outra. Então, em alguns lugares, a gente percebe, ou tem dados que apresentam que onde se liberou o uso de algum tipo de substância, você teve uma redução de acidente de trânsito. Por quê? Porque não é só liberar o uso de alguma substância. Existe uma rede de legislações que são criadas para que isso possa acontecer. Então, eu falo assim, vamos liberar o uso de maconha em Contagem. E aí a galera pode fumar a revelia. Não é bem assim, não. Alguns espaços, né, são definidos, então farmácias, centros de casa de uso, né, em que as pessoas podem fazer o uso de algumas doses daquela substância. Então, há uma definição de quanto é que pode ser vendido para a pessoa consumir naquele lugar, quanto é que pode ser vendido para aquela pessoa transporte para usar em casa. As pessoas não podem usar na rua. Mas, por exemplo, o sujeito faz uso de maconha. Ele se cadastra lá na farmácia, em alguns países, no Uruguai, eles são cadastrados assim, no país. Beleza, você quer fazer uso? Tranquilo, você vai fazer uso. Você vai fazer uso lá no espaço que é definido para que você possa usar a substância, ou você pode comprar uma pequena dose e levar para casa e fazer o consumo em casa. O que acontece? Se esse sujeito ele faz o uso, pega o seu carro e sofre um acidente de trânsito, ou causa um acidente de trânsito, e ele está sob o efeito da substância, a pena que esse sujeito vai responder é maior do que uma outra pessoa que causa um acidente de trânsito sem estar sob o efeito de alguma substância. Vocês entendem que há uma vinculação entre causa e efeito? Há uma causalidade, né? Então, usar a substância vai causar alguns efeitos, né? Se você não respeita esses efeitos e você causa um problema social, um transtorno social grave, você vai ter que responder por isso, e de uma forma mais severa, né? Nos Estados Unidos funcionou bem por causa disso, e no Uruguai a gente tem notícias disso. Em relação à diminuição do consumo, talvez o que a gente não tenha sejam quadros de overdose ou quadros de abstinência. Isso desafoga o serviço de saúde, né? Para esses quadros, principalmente, de síndrome de abstinência e de intoxicação aguda, né? Agora, eu não sei se diminui, mas também não há nenhum estudo que aponte um aumento. Você fala assim, vai liberar o uso de maconha, todo mundo vai fumar maconha. Não, não vai. Não é assim, não é essa linha direta, né? Algumas pessoas que não usavam podem passar a usar? Podem querer experimentar? Podem, né? O efeito que a substância vai causar naquela pessoa pode ser agradável ou não a ela. Ela pode não querer usar mais. Passou um carro de som aqui na porta da minha casa, eu não sei se atrapalhou, mas... O Wellington, Oi, Luana. mas você disse um ponto, né, que é importante a gente discutir. Por exemplo, o álcool é a droga que mais impacta o outro, né? Não impacta só o seu corpo, mas impacta na questão social. Então, né, até que ponto essas drogas que são lícitas, né, elas realmente não causam impacto social, né? Porque vários estudos mostram, né, como que o álcool ele proporciona esse impacto na vida de outras pessoas. E um ponto que eu queria abordar, né, que vai muito ter relação com o que o Rafa vai falar para a gente, é em relação a um ponto relacionado ao tráfico, né? Essa perspectiva de que algo é proibido, né? E que você precisa combater, eu quero saber, né? Quero deixar aberto para você, mas eu estava lendo sobre isso, né? De como que a economia de alguns países ela aumentou e nessa perspectiva que eu queria que você falasse, sabe, um pouco também do que está por trás na questão de muitas pessoas que morrem pelo tráfico, sabe, e não pelo uso em si. Tá. Ô, Lu, você está falando, só um minutinho, Edson, desculpa.
preparou? Eu já tô fazendo um gancho assim, né? Bom que o Rafa já vai falando também. Não, então, é só porque porque os meninos, né, eles estão fazendo muitas perguntas mesmo e tudo mais, pontuando algumas questões no chat. Só que, de fato, assim, né, gente, tem 1h35 que a gente está aqui. Então, se puder mesmo, né, só trazer essa discussão, Rafa, se você quiser brevemente, então, só para a gente. Eu acho um ponto importante, mas também de uma maneira breve. Eu pensei assim, talvez você mostrasse só uma reportagem, só para colocar isso para os meninos refletirem. Pode ser? Para a gente encerrar? Tá, pode ser. Depois, tá. Então depois a gente tem um momento de mais liberdade, né? Sem ficar muito preso. Tá, beleza. Você pode passar, então, por favor? Então, gente, pensando nessa questão que a Luana acabou de inserir, do tráfico em si, eu quero tentar passar uma visão para vocês de como que acontece realmente essa guerra ao tráfico, tá? Para isso, eu separei 3 reportagens. Elas são do mesmo portal, para evitar, assim, de ser uma mídia mais sensacionalista do que a outra. Então, elas vão estar tratadas da forma como a redação queria, uma redação só. Elas são do portal G1, tá? A primeira eu vou ler para vocês. Não sei se dá para todo mundo ler ou não. Aqui para mim está um pouquinho embaçado. Mas vamos lá. Estudante de medicina é preso suspeito de traficar cocaína em Goiânia. Vídeo registra quando policiais encontraram droga escondida embaixo da cama dele. Então tá. Seguindo para o parágrafo de baixo. O nome do investigado não foi divulgado pela corporação. Quero que vocês se atenham a 3 expressões. Estudante de medicina é suspeito, e o nome do investigado não foi divulgado pela corporação. Vamos passar para a próxima, Gabriel. Homem preso em Minas Gerais com 10 gramas de maconha e que morreu com suspeita de Covid na cadeia, teria chance de sair da cadeia nesse mês. A apelação do julgamento de Lucas Moraes, de 28 anos, seria no fim de julho. Ele morreu no último sábado. Ele teve 3 pedidos de habeas corpus negados. Tanto a maconha quanto a cocaína são substâncias proibidas hoje. A comercialização, né, no Brasil. Esse estudante de medicina que foi tratado como suspeito teve a droga, uma grande quantidade, relativamente grande, né, apreendida dentro da casa dele. O Lucas, que a gente está tratando agora, foi preso na rua. Condenado em primeira instância a 5 anos e 10 meses de prisão, em regime fechado. Lucas teria a chance de sair da cadeia no fim do mês. O julgamento da apelação estava marcado para o dia 28 de julho. Ok. Eu quero que vocês imaginem agora, na verdade, quero que vocês respondam. O tratamento nesses 2 casos foi dado da mesma forma? Do Lucas e do estudante de medicina? Pode ser no chat ou pode ser por voz. Eu preferia que Não, fosse foi por voz. diferente. Não, Foi diferente, ok. Bem diferente. Vocês conseguem imaginar por que foi tão diferente? porque um pode ser tipo de classe social diferente, cor diferente, e a profissão também, tudo isso vai ser tratado de forma diferente pela justiça. Muito presente, né? Muito bem, muito completo. O que você falou, Isadora, eu não consegui escutar bem? E o elitismo e o racismo no Brasil é muito presente, infelizmente. Nossa, exatamente. Tal. Nossa, gente, vocês estão de parabéns. Exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Gabriel, você pode passar a foto do Lucas da gente? Exatamente o que eu estava... o que você disse. O Lucas era um homem negro, ele foi preso com 10 gramas de maconha. Essa questão, o Elton pode até detalhar um pouco mais da gente, da quantidade de maconha que se pode ter para ser considerado uso pessoal ou de outra droga, mas o Lucas ele teve 3 habeas corpus negados por estar andando na rua com 10 gramas de maconha.
Cabral, você pode passar mais um? Vocês acham, gente, que dentro da polícia e de outras organizações militares existe uso e comercialização de drogas? Eu acho que sim. Porque do nada a droga some. Para onde que ela vai? Eis a questão. É a mesma coisa que o dinheiro. Para onde que esse dinheiro vai? Eu acho que É com alguma a coisa errada. atuação policial, né, ele acaba vendo o tráfico como outra saída para uma renda maior. Gente, eu vou só interromper a discussão para falar assim, Wellington, você lembra quando eu te falei que meus alunos eram geniais? Você lembra quando a gente estava falando assim, lá no meio falando assim, qual que é o perfil dos alunos? Falando assim, de cara, o que eu tenho que falar é o seguinte, eles são geniais. Eles são fantásticos. Pois é, gente, vocês estão brilhando demais. Meus parabéns, exatamente isso que eu queria. Então, o que acontece? Eu nunca estive dentro do meio militar, mas essa notícia, para mim, ela é muito... ela retrata muita coisa, sabe? Mais do que a gente percebe só de bater o olho uma vez. Militar brasileiro preso com 39 quilos de cocaína, foco no 39 quilos, na Espanha, recebe pena de 6 anos. Então, a pena que ele recebeu é parecida com a do Lucas. Foi em países diferentes, ok? Mas vocês conseguem imaginar a diferença do que é 10 gramas de uma substância e 39 quilos da outra? Para ter esse tratamento parecido, entre aspas? Sim, porque é muito que... Eu tenho uma irmã que está se formando em advogada. Ela está fazendo direito. E ela fala assim que 10 gramas é considerado como usuário. E a maior quantidade é como já estivesse traficando. E isso, por causa da nossa polícia, é tratado de meios diferentes. Todos somos iguais. Não importa, tipo assim, a raça, a cor, aonde que tá trabalhando ou tá deixando de trabalhar. Eu acho isso muito errado. Mas eu sou uma adolescente que tá achando isso errado. Imagina os adultos. Não, a questão não é ser adolescente, Ana. A questão é ser humana no pensamento. E não é ser humano e ser coerente no pensamento. Porque se todos os seres humanos são considerados iguais perante a lei, não se pode ter tratamento diferente. Então, eu concordo muito com o que você falou. Isadora, você quer comentar? Não, então, por ser uma pessoa de alto escalão, né, militar, ele deveria, principalmente, ter uma quantidade extrema maior do que um de usuário, né, que foram 10 gramas, se não me engano, deveria sim ter uma pena maior, porque não faz sentido, sabe? O cara ainda morreu na cadeia por 10 gramas e o cara com 39 quilos ficou preso por 6 anos, e talvez nem fique, né? Por causa do bom comportamento, que vai ser transferido para outra ala, porque é policial e também... Então, tem vários outros fatores sociais que causam ele que possa sair antes. Divina, perdão. Eu acho também que, tipo assim, pode, tipo... não sei explicar, mas eles podem estar pensando, tipo, na reputação que isso vai trazer pra imagem deles. Sim. Para ser um caso exemplar, né, no caso. Sabe que isso eu também parece pensei? aquela... Pode falar. Pode falar. Sabe que eu também pensei? Que muitas vezes a polícia deixa de prender as pessoas por alguma coisa que ele tá tendo a droga, mas para não prejudicar a reputação do militar, da polícia civil, para não prejudicar eles escondem isso para ficar lindo, maravilhoso, que militar é uma bênção. Para manter a imagem da corporação. Emily, por favor, fale o que você ia falar. Uma cena de filme, né? Porque, vamos supor, o branco é de alto escalão, tá lá em cima. Recebe mesmo a droga. Agora os negros são tipo capanga, né? Ele tem que fazer a parte difícil, que é levar para onde eles estão. Exatamente. Mesmo que seja uma questão individual, o tratamento, infelizmente, não é igual.
Mas vamos puxar alguns detalhes dessa manchete agora. Manuel Silva Rodrigues, o nome dele nesse caso é dado, também não tinha como, né, um caso de repercussão internacional. Manuel Silva Rodrigues, que fazia parte de uma comitiva que levava o presidente Jair Bolsonaro ao Japão, foi preso em Sevilha em julho de 2019. Como ele confessou, a promotoria diminuiu a pena de 8 para 6 anos. Vocês acham que se o Lucas tivesse confessado e pedido desculpas, como fala aqui embaixo, que ele afirmou estar profundamente arrependido, ele teria a chance de conseguir um dos 3 habeas corpus que ele pediu? Não. 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 É justo. Eu também acho que não. Então, assim, eu coloquei essas reportagens, essa é a última que eu tenho para mostrar, para ilustrar bem isso, sabe? Como que o tratamento é dado, não só entre diferentes classes sociais, mas também entre diferentes raças e diferentes, assim, posições, né, nesse combate às drogas. Quando você está do lado civil ou do lado militar da coisa. Você pode passar só mais um, Cabral, para a gente ver a cara do Manuel? Ok, eu vou deixar aí e vocês tiram suas conclusões. Wellington, o que você tem para falar para a gente a respeito dessa diferença no tratamento? Eu tenho para falar com vocês que eu estava com um comichão aqui, ouvindo vocês comentando, e eu acho que as meninas foram muito precisas nas suas colocações. Então, existe o uso de drogas em qualquer lugar, né? Não é porque é um ambiente militar ou porque é um ambiente religioso, existe drogas em qualquer lugar. Existe drogas desde que o mundo é mundo, todo mundo faz uso de alguma delas, né? E isso em qualquer espaço. Eu já fui estagiário, né, no meu 5º período de faculdade, eu fiz um estágio sobre saúde do trabalhador. E aí, onde é que eu fui fazer estágio? Dentro de um batalhão da Polícia Militar. Eu fui trabalhar com quem? Com usuários de drogas, que estavam afastados das ruas por causa de uso de substâncias psicoativas. Então, existe sim dentro de um ambiente militar. Um ponto que eu achei muito interessante é que a gente tem uma legislação, que é uma lei que trata sobre a questão das drogas, tá? Eu não vou ficar falando o número de lei aqui, porque não vem ao caso, mas assim, a gente tem 2 artigos nessa legislação. A gente tem o artigo 28, que ele fala de uso e posse, e a gente tem o artigo 33, que fala sobre o tráfico de drogas, tá? Quem define o que é uso e porte e quem define o que é tráfico? Aí a Ana falou que a irmã dela é estudante, né, de direito, que está formando em advocacia, e ela disse que 10 gramas não é tráfico, é posse. Quem define isso é o agente que faz a apreensão. Então, quando ele coloca no boletim de ocorrência que ele apreendeu um sujeito por tráfico de drogas, que ele portava certa quantidade, porque eles não andam com balança, o agente de segurança, o policial militar, que faz a ocorrência, ele vai fazer lá, sujeito, tal, nome tal, faz a qualificadora do sujeito e diz assim, portava uma quantidade de drogas semelhante a maconha, semelhante a cocaína, configurando tráfico de drogas. Quando chega lá no delegado da Polícia Civil, que é quem vai fazer o inquérito, ele não pergunta qual era a quantidade, ele recebe aquilo ali, se no boletim de ocorrência estava tráfico, ele vai seguir como tráfico de drogas, seja 10 gramas, seja um cigarro, seja uma sacola cheia, né? Então, quem define, e aí quando chega lá para o juiz, já chega tudo pronto, né? Tem lá o relato do policial militar, no boletim de ocorrência, tem o inquérito que o delegado abriu, tem a confissão do sujeito, né, que estava portando realmente drogas. Ele fala assim, mas era só para uso, mas o policial militar falou que você estava traficando. Eu vou acreditar em quem? Quem estava portando a droga ou no policial militar? Então, é assim que funciona o nosso sistema judiciário, por isso que a gente tem o nosso sistema judiciário o nosso sistema prisional superlotado de pessoas negras, pobres, por tráfico de drogas. Agora, a maioria dessas pessoas está aportando uma quantidade assim, irrisória, que normalmente era a quantidade para consumo. A gente tem aquelas pessoas também que faziam os pequenos tráficos no território, sim, que fazia a venda, né, fazia a comercialização, né? Agora, os grandes traficantes, eles não são presos, não.
né? Então, quem tem helicóptero carregado de cocaína, esse dificilmente você vai encontrar, né? Quem anda com carros aí na estrada, que está levando cocaína, maconha escondido dentro do carro, você vai pegar esse cara. Esse cara, ele sempre fala assim, não, eu ia receber 5 mil reais ou 30 mil reais para transportar essa droga do Paraguai para o Mato Grosso. Beleza. Esse cara é o traficante? Certamente ele não é o grande traficante, né? Ele é um transportador. E aí a nossa legislação, ela está pautada nisso, né? Então a gente tem 2 artigos na lei de drogas. A gente tem o 28, que é o de posse para uso, né? E tem o 33, que é o de tráfico. Gente, pobre e preto não é enquadrado no artigo 28. Pobre e preto é enquadrado no artigo 33 de tráfico. Tá? Isso é fato. Isso é fato. Vocês podem ir em qualquer cadeia aí e tentar avaliar a quantidade de pessoas que estão presas por tráfico de drogas, né? Qual é a cor da sua pele, né? Qual é a sua situação social, qual é a sua classe social. E aí, se você fizer uma entrevista com todos eles, você fala assim, você foi preso com quanto? Você estava traficando aonde? Não, eu estava no meu bairro, estava na esquina fumando com a galera. O uso, o consumo, a distribuição, o plantio, ele é proibido no nosso país. Mas a legislação deveria regulamentar esse tipo de coisa. A questão é a percepção que eu tenho de onde eu estou. Então, se eu estou num bairro, que é um bairro um bairro que a gente pode dizer um bairro pobre, né, e pessoas têm uma situação social mais vulnerável, eu vou entender que todo mundo ali que está fazendo uso de alguma substância é traficante. Eu já parto desse princípio que se eu pegar alguém com droga e alimento, o cara está traficando. Esse cara é pobre, não tem dinheiro para nada, mas ele tem dinheiro para comprar droga? Não tem. Então não é para consumo, é para tráfico. Pois é, então uma coisa que eu estava... desculpa te interromper, mas é que eu vou entrar justamente nesse ponto. De assumir que aquela população ali está fazendo tal prática. O que motivou eu pensar nisso foi, na verdade, imaginar um baile funk. Como que é a truculência da polícia quando ela chega num evento como esse? A gente viu que essa semana fez um ano, né, do caso que mais de 10 jovens morreram pisoteados numa favela de São Paulo, quando a polícia chegou atirando para todo lado no baile funk. E eu fiquei pensando, por que não acontece numa rave que é feita num sítio ou num condomínio de luxo? Às vezes tem festivais que o uso de Rafa, desculpa. Quem está na rave dentro de um condomínio fechado é filho de quem? Justamente. É filho de desembargador, é filho de delegado, né? É filho de advogado, é filho de médico. E a polícia vai fazer o que lá? Ela é colocada para fora, não tem autorização para entrar no condomínio. Tá? Desculpa, mas pode continuar seu raciocínio. Não, eu ia falar de alguns festivais que muitas vezes tem no Mineirão de música eletrônica, que o uso de drogas é basicamente lá dentro legalizado, que custa R$200 para entrar, e a polícia não se vê um esforço para nem na região, nas proximidades de revista, de fiscalização. Então, é nesse momento que a gente vê que realmente essas coisas têm 2 pesos e 2 medidas, independência, pessoa tal, nunca a mão na massa. Aí, isso, eu acho que talvez isso responda àquela pergunta da Elisa que ela fez lá atrás. Por que não libera aqui no Brasil também? Porque liberar droga talvez não seja a grande questão. A questão é quem é que vai poder usar. E quem é que pode usar dentro desses espaços e quem é que não pode. Quem é que é aceito nesses espaços, inclusive. Né? Quem é que pode entrar dentro de uma loja para comprar cannabis para poder fazer o uso dela. Né? Porque se for aquela galera que vai ali sempre, né? Eu sou estudante da PUC, eu acho sempre engraçado quando as pessoas fazem piadinhas assim. Quando chega aquele pessoal da PUC, né? Tem um cara um comediante aí que fala assim, quando chega aquele menino da PUC, os meninos da PUC, eles querem fumar maconha, não sei o que, tá, como se fosse o pessoal da elite, né? Então, esses meninos podem entrar. E agora, e o pretinho lá da favela, ele pode entrar para comprar também? Aquele que vendeu... a gente viu agora, recentemente, aí, 2 meninos que foram expulsos de um shopping, que estavam comendo sanduíche, eles estavam vendendo pipoca no sinal, e aí o segurança mandou eles saírem do shopping, eles estavam comendo sanduíche, que alguém
levou os meninos para dentro e pagou um sanduíche para os meninos. Eles não podem entrar num shopping para comer um sanduíche. E aí, quando é que um sujeito de uma classe menos privilegiada vai poder entrar dentro de um espaço para comprar a sua cannabis e portar isso até a sua casa para poder fazer o seu consumo recreativo lá? Então, assim, tem uma série de coisas da injustiça social do nosso país, e aí talvez a gente precise de um outro dia para poder fazer essa discussão de modo mais aprofundado, que não tem como, né? A gente está num desnível social dentro do nosso país que esse tipo de discussão fica muito difícil de fazer, né? Então, assim, tem pessoas discutindo a questão da liberalização, do uso ou não de alguns substâncias psicoativas, tem muita gente discutindo isso. Posso fazer um comentário rapidinho que você estava falando dos dois moleques que entraram dentro do shopping? Eu falei dois moleques? Você falou dois moleques que entraram no shopping para comer um sanduíche. Não, Aí, a gente entra naquela questão. Roupa também define muito. Quando um moleque um moleque negro com bermuda tactel, chinelo da Oakley, ou qualquer chinelo, com uma camisa de time e um boné, a pessoa fala assim, a maioria das pessoas que eu vejo na rua fala assim, aquele moleque tá roubando, aquele moleque tá fumando. Porque é favelado. E, na verdade, não é. Algumas pessoas podem usar essa roupa porque gostam. Outras pessoas podem usar porque tá no meio mesmo. Mas a gente não pode caracterizar por isso. Se entra dentro de um lugar, vai ficar olhando estranho porque eles estão com esse vestimento. Tá bom, roupa caracteriza. Mas não caracteriza o que a gente pode saber dele. Ele pode ter muito dinheiro no bolso e pode ser honesto. Como também não pode. Então, há muito nesse critério. Pode ser o playboy que tá lá e que ele pode estar roubando e culpa o negro que tá lá sem ser muito arrumado. Obrigada. Ana, mas você falou uma coisa que é muito verdade mesmo, assim. E eu fiquei muito feliz, eu acredito que o Wellington também, o Rafa, a Luana, a Ana, né? A Ana já esperava, né? Porque ela já conhece vocês já tem um tempo, né? Então, tá falando aí, né? Que vocês são os gênios. Eu achei assim, estou muito feliz, muito orgulhosa. Estou doida para conhecer vocês pessoalmente, inclusive. Eu adorei as colocações que vocês fizeram. Infelizmente, eu vou precisar ser a chata aqui e encerrar, porque como eu fiquei, né, responsável, acaba que eu fiquei um pouco mais responsável por fazer essa mediação. Fiquei muito feliz, sim, gente. Estou aqui no ouvinte, mas eu já fiz tantas anotações. Vocês estão de parabéns, foi incrível. E vamos fazer muitas coisas ainda. Vai ser. Nossa, sério, muito feliz. Cada palavra, vou até parar de falar, senão eu vou ficar falando. Eu quero de novo reiterar meus agradecimentos ao professor Wellington. Concordo com tudo que você falou. Qualquer raciocínio simplista a respeito do assunto tende a ser errado. Não é um assunto simples, não é algo que vai se resolver de uma hora do dia para a noite. A inclusão social ela tem que ser colocada no diálogo. Ela tem que ser colocada no diálogo. Como que a gente vai incluir? Vamos legalizar, mas de que forma? Que a gente não torne isso ainda mais excludente do que já é a nossa sociedade para quem é preto, para quem é pobre, né? Porque senão a gente vai aumentar ainda mais a desigualdade social numa temática que é tão importante para todo mundo. Então, eu agradeço muito a presença dos alunos, o diálogo para mim, o debate para mim, ele foi incrível. Estou muito, muito feliz. Eu também adorei, gente. O meu sorriso está evidenciando, está de orelha a orelha. Enfim, orelha a orelha, né? Foi muito bom, a aula foi realmente um ótimo debate. Parabéns. Eu adorei interagir com vocês, espero que a gente faça isso mais vezes. Eu acho que esse final de ano não vai dar mais, mas estou super empolgado para começar ano que vem, para a gente poder fazer isso de novo. Quero agradecer imensamente as meninas, né, que organizaram, a gente organizou tudo muito bem, foi muito prazeroso, inclusive. E o Wellington que deu um show para a gente, ajudou a gente demais, deu muito suporte. Perfeito.
essa oportunidade que a gente tem é muito, muito gratificante, Wellington. Muito obrigado. Gente, eu tô acostumado a falar desse tema em vários lugares, com vários públicos diferentes ao longo de muitos anos. Mas é sempre instigador falar para aluno, né, de ensino médio, sim, na faixa etária de vocês devem ter o quê? 14, 15, 16 anos, mais ou menos, talvez menos que isso, né? Eu acho que as perguntas que vocês fizeram foram muito pertinentes. Eu fico sempre muito receoso, né, de dar uma resposta que seja uma resposta só em partes, porque o tema é muito delicado, é muito cheio de pontas aí, de agruras que a gente precisa ir dilapidando com o tempo. Mas foi um prazer falar para vocês aqui. Elisa falando que a gente precisa ter outros espaços como esse, já me coloco à disposição, né, se vocês quiserem discutir algumas coisas. A gente começou a falar agora no final sobre estigma. Estigma toma um tempo de discussão enorme, a gente pode fazer uma discussão inteira sobre estigma. E uma coisa que eu falei com a Isabela ontem, né, a gente estava fazendo uma conversa preliminar, e eu acho que o tema de drogas é um tema transversal. Eu acho que isso poderia ser discutido em biologia, junto com história, junto com filosofia, porque a gente traz, na questão do uso de drogas, uma série de questões sobre a constituição da nossa sociedade, né? E aí, a gente teve eleição agora para prefeitos, a gente tem eleição para presidente. Em quem que a gente está votando? Quem são os nossos representantes em determinados lugares? Por que a gente continua passando, né, ao longo dos anos pelas mesmas mazelas que a gente passa e nada muda nesse aspecto, né? Então, acho que se vocês puderem, isso é uma sugestão, Ana, para você levar para o corpo docente aí da escola e para a equipe pedagógica, de fazer realmente uma discussão transversal sobre drogas em várias disciplinas, porque é extremamente precioso. E acho que faz com que os meninos possam tomar a frente das suas decisões, ter clareza do porquê que eles fazem o que fazem, ou porquê que eles escolhem não fazer algumas coisas, né, e como é que Sim, isso é importante. mas nós temos, professor, graças a Deus a gente tem uma escola que está aberta para esse tipo de diálogo, é porque esse ano foi um ano diferenciado, né? Ah, não, claro, Esse foi ano muito ativo. foi diferenciado, mas a gente felizmente tem momentos assim todos os anos para debater sobre o tema com os nossos alunos e de forma transversal, felizmente. Que bacana. Então, eu só agradeço pelo convite e me coloco à disposição sempre que vocês quiserem, assim, né? Tô pronto para poder colaborar naquilo que for possível. Eu lamento, porque eu vi que tem muita coisa que não foi respondida, né? Mas espero que a gente tenha outras oportunidades. Vocês vão estar aí com a Ana, com a Isabela, com a Luana, com o Rafa. Se eles quiserem consultar alguma coisa, a gente volta a discutir, para vocês poderem responder os alunos naquilo que eles tiverem dúvidas. Acho que é uma temática que a gente não pode deixar passar ao largo, assim. A gente tem que encarar... Já se sinta, assim, intimado para o próximo debate. Tá bom, crianças, não saiam daqui, a gente tem que conversar, viu? Vou conversar com vocês agora. Gente, então tá. Um abraço a todos. Obrigada, Wellington. Um abraço. E até breve. Professora, até breve. Até breve. Até breve. Tchau, tchau. Gente, agora acabou. Ai, que delícia que foi o debate. Eu espero que todos vocês tenham gostado muito, muito. Eu achei muito bom, gostei bastante. Quero agradecer a participação de vocês. Coloca aí no chat para mim se vocês gostaram, né? O que vocês acharam da discussão, tá? Inclusive, tchau. Tá? Tchau, beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Muito obrigado. Tchau. Obrigada. Bom fim de semana. Obrigada por terem ficado. Beijo, beijo.